Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje a gente tem a presença de um casal do mercado imobiliário. Eu tô aqui com a Carol e com o Bernardo. A Carol que é manauara, né, Carol? Manauara da Gema. Manauara da Gema. E o Bernardo que é do Rio Grande do Sul. Qual a cidade? Nasci em Porto Alegre e fui criado aqui em Manaus, viu? Pronto, então tem raiz aqui A também. raiz aqui em E tem Manaus. filhos? É filho manauara. Eu tenho uma filha, Uma filha manauara. exatamente, é Legal. que é enteada do Bernardo. Ela é, Beleza, ela é então a vendedora a nata. família misturada. É. E vocês estão com a gente. Já peço aí seu like, não esquece logo no início, porque depois, como o bate-papo vai fluir, igual a gente esquece do horário, aí você vai esquecer de deixar o like, dá o like para ajudar o canal a crescer. E se você não tá inscrito, se inscreve, é gratuito, é só clicar aqui no inscreva-se. Ajuda esse que é o primeiro podcast 100% voltado para o mercado imobiliário do norte do país. A gente precisa crescer, o Café Corretor tem metas e você nos ajuda muito se você se inscrever, beleza? Pessoal, bem-vindo aí, muito obrigado por aceitarem o convite. É uma honra dividir. Acho que é a primeira vez que eu converso com um casal de verdade. Eu acho não, tenho certeza. Um casal do mercado imobiliário. Ainda não tive essa experiência. Então a gente vai trocar essas ideias aqui. E eu sempre começo falando, vamos combinar, Bernardo, de fingir que a gente é cavalheiro, deixar sempre a Carol responder primeiro. Pode ser pra ti? Primeiro as damas, com Primeiro as certeza. damas. Então é um gentleman, né? É um gentleman, Não adianta, né? né? Eu tô aqui com um casal que além de corretor, a Carol fala dois idiomas Dois idiomas além, fluentes, além do, exato. do português, que eu ainda tô aprendendo português, tá, Carol? Eu também, todos nós. Então pronto. E o Bernardo fala quantos idiomas, Bernardo? Falo 3 idiomas, inglês, francês e o espanhol também. E tá arranhando no mandarim agora. Tô morrendo no mandarim. Caramba, mano, a gente vai vender bem, esse pessoal vende bem. Pessoal, Carol, como é que tu entrou no mercado imobiliário, mulher? Quanto tempo tem de mercado? E conta um pouquinho aí da tua história no nosso mercado imobiliário. 14 anos, exatamente. Perfeito. Já tô ficando uma idosa, né? Uma experiente. Na realidade, o mercado sempre se reinventa. A gente entrou, mas nunca vai sair. Ou seja, o que eu aprendi lá em 2011, 2010, é totalmente uma escada. Ali foi o Certo. primeiro passo. Depois nós vimos a transformação do mercado nacional, mercado internacional, as mudanças de governo que influenciam muito, sim, na política interna e principalmente no mercado imobiliário, né, poder aquisitivo das pessoas. Então a gente vai sempre nessa pegada, e eu sou muito voltada na análise da gestão pública com o mercado imobiliário, porque a gente precisa Sim. de boas cidades, de bons bairros, e a gente vai sempre buscando isso. E aí eu acabei indo para a gestão pública, atuar dentro da habitação social, e eu percebi, gente, tem muita gente que não consegue comprar o seu imóvel, vamos ajudá-los. Mas mesmo assim, se não tiver programas de habitação, nada adianta também. Então, resolvi me afastar e eu voltei de fato, mergulhei totalmente no mercado imobiliário aqui do Brasil. Né? A gente atua no mercado de Manaus e também no Santa mercado de Catarina. Florianópolis, São José da Grande Florianópolis, região completa ali do norte, né? A gente chama de litoral norte, Santa Catarina também. Perfeito. Isso foi um resumão, né? É. E você, Bernardo, você começou na área industrial, não é isso? Boa noite. Eu sempre trabalhei na área de indústria e comércio, né? Tenho formação acadêmica em comércio internacional e, como venho de família também empreendedora, Uhum. alguns empresários, comecei a trabalhar em 2011 com meu tio, por 3 anos no mercado imobiliário, entre indas e vidas, desde 2011 eu trabalho. Anos corridos como corretor são 5 anos, né? E venho dessa área e gostei do mercado imobiliário porque foi o mercado imobiliário que me ensinou a negociar, né? Que me ensinou a ter proatividade e empreender. O mercado imobiliário eu encaro como um mercado empreendedor, né? Sim, com certeza. E aí, os últimos anos de vocês têm, me corrija se eu estiver errado, tem sido mais no mercado de Santa Catarina do que no mercado manauara, correto? Olha, eu vou te dizer, nós estamos mesclando. Nós Certo. atualmente estamos no mercado de Santa Catarina, inscritos pelo Cresce. Uhum. Cresci, né? A Cresci gente lá, fala cresci, é é? igual o Saci, né? A gente fala Cresce. Eu acabei falando Cresci. Então, nós estamos inscritos lá. Mas agora, estamos aqui em Manaus, viemos visitar os amigos, os parentes, mas sempre aparece negócio. É Legal. uma coisa que chama, a gente te conhece, já tem uma negociação, já tem alguém para te apresentar um imóvel, uma possível venda, uma possível locação. Então, a gente vai solicitar aqui para atuar durante pelo menos 4 meses o exercício eventual. Eu pelo menos havia suspendido, né, O Cresce o local. Cresce local, Uhum. solicitado minha transferência e estava atuando lá. Mas a gente sabe que onde tem movimento, tem negócio. E o Amazonas é um dos melhores mercados que nós temos no Brasil. Porque, como eu estava falando na nossa conversa inicial, Fabiano, nós somos a vitrine do mundo.
Sim. Por que que os nossos imóveis, eles não estão no mesmo nível, assim, né? O que que tá acontecendo? Por que a gente ainda tá no 26º metro quadrado? Era pra gente estar no primeiro, assim, Ou brigando batendo, lá, né? batendo em Nova York. Então a gente tem que fazer essas análises de como tá a cidade, como tá a realidade local e também pensar, nós temos muito potencial. Perfeito. E Bernardo, na tua experiência aí, como você falou, 5 anos é o que tu considera de fato você embrenhou de cabeça aí no mercado imobiliário, né? Exatamente. Nessa tua visão de Santa Catarina ou norte de Florianópolis, né, como vocês colocaram, Uhum. para Manaus, o que que tu pode dizer que seria a principal diferença do mercado? São as incorporadoras, são os corretores? O que que tu entende que isso é muito diferente de lá para cá? O mercado imobiliário ele inicia na incorporação, né? Na Certo. incorporação do terreno, na construção, na venda. E o mercado catarinense é um mercado de 60 mil corretores, segundo os dados recentes de uma Caramba. palestra que tivemos no Cresci. Uhum. E 10% desse mercado trabalha no alto padrão. Os demais trabalham com médio e E baixo padrão, econômico, né? legal. Padrão mais econômico, exatamente. A diferença que eu percebo dos dois mercados é que Florianópolis tem uma cidade um pouco mais estruturada em termos de urbanização. Uhum. Isso não tem a ver com o poder público, tem a ver com a iniciativa empresarial, né, de valorizar o entorno onde você vai empreender, para que aquele entorno valorizado ajude a vender o empreendimento. É o que uma empresa que tem lá em Florianópolis chama o conceito de gentileza urbana, né? Ele Sim. costuma promover a gentileza urbana, por exemplo, tem um terreno próximo a uma praça que está abandonado pelo poder público, em parceria com o poder público. Se você é um empresário, construtor, é um bom pagador de imposto, você tem facilidade para negociar, adotar aquela praça, valorizar, colocar uma placa, né, fazer a população te conhecer como o empresário que adotou aquela placa, aquela praça. Então isso acaba facilitando a exigência do consumidor por lugares assim. E fortalece, inclusive, a marca da própria incorporadora, da construtora, Exatamente. Sim, sim. né. Então, o que a gente vê, não somente em Florianópolis, mas, por exemplo, o que é hoje Balneário Camboriú? O metro quadrado mais caro do Brasil, acho que o 7º da América em si, mas o importante lá é que tudo onde a gente vai, tem o nomezinho da família que está construindo e renovando a cidade. Da Big Wheel, né, tem FG Big Wheel, por exemplo. As caravelas de um empreendimento que eles têm estão em todos os postes, então eles vendem o seu empreendimento através da própria cidade. Todo mundo sabe que Quem está ali construindo, qual é exatamente. aquela marca ali, né? E tem outros empresários também que estão nessa busca. Então, é a gentileza urbana fazendo o conceito de uma cidade inteligente, um bairro conceito que atrai muita gente, né. Então, lá eu acho que dificilmente a gente vai ver hoje no mercado brasileiro, uma ascensão muito grande de pessoas a fim de comprar. Porque você vai passear, de repente tem 30 imobiliárias numa quadra. 30 sem É, nenhum. não, o Bernardo trouxe um número, assim, que pra gente ainda é surreal, né? A gente aqui tá falando de um pouco mais de 7 mil corretores credenciados. Você Manaus. falou em Manaus. Você Legal. falou de 60 mil, É. né? O estado No é estado, maior, são é. várias micro-regiões, né, Sim. obviamente, mas as principais regiões é a região metropolitana e o litoral norte. Inclusive, eu destaco aqui que o litoral norte, muito conhecido por Balneário Camboriú, Aham. Porto Belo, é um mercado super competitivo de grandes construtoras e a parceria público-privada está muito mais Funciona. avançada do que a própria região metropolitana. Então, eles estão um passo à frente em relação à região metropolitana no que se refere à valorização imobiliária. Eu tive um colega do mercado nosso aqui, o Greik, que trabalhou lá no mercado de Santa Catarina, não lembro a cidade agora, mas em incorporadoras. Ele foi, inclusive, com uma característica que ele citou, que foi com a ideia de plantação de house, né? Mas aí ele falou que lá as incorporadoras não têm, porque as imobiliárias estão tão unidas, tão forte, o mercado tão forte que meio que assim, a incorporadora que tem house, ela acaba não Não tendo, vendendo. a imobiliária não vai ofertar o produto dela. Não vai Isso ofertar. funciona assim de uma maneira geral? Percebeu isso também? Já tinha Eu notado isso? percebi sim, inclusive, por exemplo, uma das maiores que está construindo até agora, o Sena Tower, né, eles treinam seus corretores como diretores de vendas. Uhum. Então, você daqui do Amazonas, você do Pará, qualquer lugar do Brasil que está assistindo esse podcast, você quer comprar, você pode chegar em qualquer imobiliária e falar assim: "Eu quero comprar o empreendimento tal". Eles vão entrar em contato com a incorporadora, com a construtora, e vai vir uma pessoa lá de Balneário Camboriú
para atender o teu cliente, porque tu já vendeu para ele. Porque aí a parte do encantamento eles Já é do fazem. diretor de venda deles, no Vem a caso. pessoa para fazer toda a formatação. Facilita muito a venda do corretor, Justamente. né? E assim, por isso que acaba que eles veem a House com esse ponto, tá? O ponto de partida é de apresentar o imóvel, de apresentar. E tem um detalhe, nenhum terceiro vende aquele empreendimento. Eles ficam sabendo que tem alguém querendo vender, automaticamente a incorporadora, a construtora, vai lá, compra aquele apartamento, aquele imóvel, para não deixar ficar abaixo do mercado, está sempre bem conceituado. E aí justamente, é o que faz a velocidade. Você piscou, já tem um na fila. Piscou, já tem outro na fila. Eu não sei como é que tá as vendas agora desse próximo, que tá bombástico, né? Mas acredito que já deve ter uma lista de espera. Gigante, né? E no caso, Bernardo, hoje, quando a gente começou a conversar que vocês falam vários idiomas, né? Juntando os dois aí dá 5, 4 idiomas, né? Diferente, né? Uhum. Você já teve a experiência de vender, ou até mesmo você, Carol, de vender para algum investidor de fora do Brasil? Já passou, ou pelo menos de atender esse perfil? Isso em algum momento já te foi útil para você no mercado imobiliário, obviamente, questionando. Eu não tive a ocasião de vender para um estrangeiro, né? Certo. Eu já atendi alguns estrangeiros, já atendi um português em Jurerê Internacional, né? Uhum. Apresentei para ele uma cobertura belíssima. Acabou não saindo o negócio, mas assim, uma experiência que eu tive no mercado imobiliário e o que me chamou a atenção e me fez voltar para o mercado imobiliário nos últimos anos, estava na indústria, né? Sim. Falei, não, vou para o mercado imobiliário novamente porque eu gosto desse mercado. Foi a tecnologia e aquele conceito de franquias, imobiliárias com franquias. Então, uma vez eu estava trabalhando tanto, fazendo tanta coisa, pegando tanta captação de imóveis, atendendo tanto cliente vendedor, cliente proprietário, que eu acabei fazendo uma venda que caiu no meu colo. Chegou um casal de Sofreu a venda ali. militares. Oi? Sofreu a venda que a gente fala aqui em Manaus. Um Não, atentado. exatamente. Aham, aham. A venda caiu no colo. Sim. Chegou um casal de militares aqui em Manaus para comprar um imóvel, queriam comprar uma boa casa aqui, né? Queriam se aposentar. Eu acabei conversando sobre o Nordeste com eles e eles acharam uma ideia boa no Nordeste. E o que aconteceu? Eles acabaram comprando um apartamento, uma cobertura em João Pessoa. Então, como a imobiliária tinha uma filial em João Pessoa, ficou mais fácil fazer o contato. Eles Legal. pesquisaram a cobertura e nos apresentaram. Queremos tratar dessa cobertura aqui, desse imóvel que eu vi no site. Perfeito. Então, a gente teve uma reunião gravada pelo telefone Uhum. e eles pediram para gravar essa reunião justamente para eles depois fazerem as anotações, revisar e tomar a decisão de comprar. Acabaram comprando, né, sem visitar. E, Legal. então, isso foi muito bacana. Isso foi uma experiência Com fantástica certeza. que foi uma parceria para a própria imobiliária que para mim ficou marcada. É Eu um quero case. repetir essa Eu experiência. sempre Né? pergunto pros participantes qual o case de sucesso. Esse aí, com certeza, é um Esse deles, aí foi. porque você vendeu para um Manauara, um empreendimento em João Pessoa, né? Ele era carioca, Não, desculpa. Ele é carioca, mas estava com residência morando em aqui, Que os Manaus. né? militares eles vêm Sim, de vem fora, pra cá, né? Eles vêm sim. para cá, Aí exatamente. você vendeu um produto que ele nem conheceu pessoalmente, tudo baseado na segurança, enfim, na Isso, honestidade do processo, né? Exatamente. isso nos faz pensar o quê? Que o consumidor hoje no mercado imobiliário ele está muito voltado ao mercado digital. Ele pesquisa muito antes de comprar. Ele não compra no escuro ou só com visita de corretor, né? Se duvidar, ele já conhece mais o produto do que a gente, Do quando a que gente o não tá, próprio corretor. né, a gente não tá Sim. preparado, né? Mas Exatamente. e tem problema em citar qual era a franquia? Sem problema. Remax. É na Remax. É. É porque lá qual é a cidade que vocês atuam mais? É Florianópolis? Florianópolis, eu Na área. basicamente no centro de Florianópolis. Tá. O Bernardo também atende em Jurerê Internacional. Nós nos especializamos em Jurerê Internacional. Legal. Então, hoje, em Jurerê Internacional também é bombástico. Né? Hoje a gente vê vídeos de pessoas de Manaus fazendo menções sobre a estrutura. Mas ali foi pensado na década de 60, de 70, foi pelo Oscar Niemeyer, projetou todo o bairro e vendeu a ideia. Aqui vai ser a parte comercial, aqui vai ser a parte Residencial. residencial. Então, não é algo que foi do nada, que foi, vamos Do fazer nada isso. ficou famoso agora, né? Mas É. a estrutura vem lá de trás, né? Exatamente. Então, tudo é muito bem pensado. Então, nós estudamos bastante aquela localização, principalmente do norte da ilha. Jurerê Internacional, alguns corretores brincam, né? O pessoal de Balneário já tem aquele ranço, vamos dizer assim. Tem Imóvel em rixa. Jurerê faz aniversário. Na realidade, é porque o mercado também, ele é muito específico. Sim.
né? A pessoa lá em Jurerê, ela vai para comprar e morar. E aí, de repente, é um perfil que já vai fazer home office, já é um perfil, uma pessoa estrangeira que quer um pouco mais de paz. A gente viu muitos russos, ucranianos em paz em Jurerê Internacional. Caramba, é mesmo. É uma coisa muito É uma interessante. cidade que recebe muito estrangeiro. Exato, e lá tem a capital da inovação. Isso é até interessante para quem está aqui em Manaus, nós somos a capital da indústria no Brasil, Uhum, sim. né? O que que a gente traz de benefício para quem está vindo de fora? A gente está bem abaixo do que as pessoas esperam, né? Então lá, a capital da inovação, ali tem um grande problema que é a questão da marinha, né? A parte dos impostos que você paga para morar naquela área ali frente mar, e também tem a questão ambiental. Então, você não pode construir em qualquer lugar, os bairros são mais isolados, a gente percebe que tem uma dificuldade. Mas aqui nós temos um leque, nós temos um plano diretor que é muito atraente, falta investidor. A gente fala assim: ah, não, falta político, não, falta investidor, falta quem acredite e brigue sim com o poder público. Essa rua melhora assim, vamos fazer. Vocês vão fazer? Vamos asfaltar. E quem vai querer morar ali? Todos nós. Valoriza bairro, valoriza tudo. Essa discussão, e aí o Bernardo tocou que a questão da gentileza urbana é uma iniciativa privada, não Sim. pública, né, lá, né? Uma característica. Aqui em Manaus a gente tem um distrito, né? E eu falo que nem o bairro do distrito industrial funciona direito. Asfalto, iluminação, comércio, tudo ali é até meio precário, né? Uhum. E eu sou daqui de Manaus e a gente, né, 45 anos morando na cidade, eu fico me perguntando qual é a solução, porque aqui, pelo jeito, não tem nem a solução pública, que a gente já não conta, e tampouco a solução da indústria, né? E tem muitas grandes empresas aqui. A sensação que eu tenho é que eles estão fazendo um favor de empregar a população em troca dos benefícios, mas retorno para o entorno, eu não falo nem para a cidade, para o entorno, a gente não percebe. É, Né? é um bom ponto tocado. Eu também atuei por 5 anos, me dediquei ao Distrito Industrial, Polo Industrial de Manaus. Gosto muito do Polo Industrial de Manaus. Sempre que passava por ali, imaginava por que que essas calçadas todas não são integradas com os Uhum. prédios, por que que não tem um ônibus passe livre que vai de empresa em empresa. Sim, Aquele perfil de distrito industrial europeu, de uma digamos cidade assim. que funciona, Que né? funciona, né, Uhum, eu sim. já tive experiência, já fiz estágio na França e em distrito industrial lá fazia exatamente isso. As pessoas caminhavam para ir almoçar numa cantina e depois, se fosse muito longe, podiam pegar um ônibus gratuito de uma Sim. fábrica a Que outra. nem de aeroporto, por assim É, dizer, para quem não conhece, então, né, assim, transporta, a né? gente tem um polo industrial conhecidíssimo no Brasil, um caso de sucesso, incentivos fiscais que ajudam muito o Brasil, né? Se não Uhum. fosse o polo industrial de Manaus, os produtos eletrodomésticos seriam muito mais caros e de outros países. Então, o que está faltando para a gente começar a olhar para o distrito industrial e urbanizar verdadeiramente, tornar humano, né? E outra coisa, construir, vamos botar um mercado imobiliário dentro do distrito, né? Tem um condomínio hoje no distrito, Sim. disputado por vários funcionários, empregados, mas assim, um só é muito pouco, tem que ter mais, tem que ter. A Exatamente. construtora Capital acabou de lançar um. Acabou de lançar? É, Muito bom, acabou de lançar um excelente. na região, voltado para a classe econômica, né? Minha Isso. Casa Minha Vida. Mas assim, realmente, tu tá falando do Elisa Miranda, né? Elisa Miranda, Que é da exatamente. Direcional. E agora Direcional. chegou, depois de anos, um outro produto que daqui estamos em 2025, 2027, eu acho que é a entrega, 2028. Mas assim, eu ainda acho pouco. Eu falo ali, se subisse em outro Elisa Miranda, que é gigante, rapidinho vendia, alugava, porque tem muita Rápido, necessidade, tem muita. né? Mas quando eu falo dessas questões de investimento, Bernardo e Carol, eu nem falo só do distrito. Eu vou para Uhum. uma grande via da cidade, que é a Torquato Tapajós, né? Ali a gente tem várias empresas e várias indústrias também. E hoje um dos gargalos da cidade para mim, e eu não sou engenheiro de trânsito, né? A gente fala Uhum. como totalmente leigo, mas como a Carol falou, eu concordo. Como corretor de imóveis, eu acho que a gente tem que entender que a nossa profissão, ela forma a cidade, né? Eu acho que é uma categoria que precisa ser escutada pelo poder público também, pela questão Sim. de plano diretor, de urbanização, de logística da cidade, É né? o planejamento, né? Pronto, a gente entende, né, o que que é a demanda do mercado, né? E ali eu vejo o trânsito pesado, diário, né, nos horários de pico, principalmente, como em toda a cidade. Mas são vias largas, e quando tu vai na trânsito, assim, é muito carro para pouca rua e não flui. Mas o problema ali é porque, como tem muita indústria, você para a cada 5, 10 metros, vamos lá, com faixa de pedestre. Para aquela pessoal da indústria atravessar o ponto de ônibus, nada contra.
Mas eu fico pensando, cara, por que que essa indústria não constrói uma passarela? É Isso a já ia... contrapartida, né, que É, tá tipo, faltando dessas é só o poder articulações. público, aí o poder É. público não faz, a indústria não faz, aí quem paga é a população. Eu lembro que muito antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava numa multinacional que tinha sede no Senesp, lá em São Uhum. Paulo. Então, nós conversávamos bastante e era justamente na época que estava começando aquele shopping Cidade Jardim, o shopping Certo, que mais alta padrão, né? sociedade, né, Sim, sim, do sim. Brasil. Mais É, luxuoso, eu acho, as exatamente. grandes marcas de Dizem que luxo, os né? bilionários passeiam por ali, eu nunca vi um Inclusive ali. os de Manaus, os É. milionários de Manaus vivem lá, eu acho. Oh, que legal, vamos prospectar por lá. É isso aí. Mas assim, o que eu quero dizer é que naquela conversa era um prefeito, que hoje ele é detestado porque ele é um político, enfim, Uhum. mas ele era um prefeito que ele tirou as placas da cidade, falou assim, nenhum vai ter mais placa a cidade, vai ser tudo padrão. Muita gente reclamou, mas hoje segue na certeza. E ele colocou condições para aquele shopping poder circular. Ele falou assim: vamos fazer um plano de estrutura para este bairro. E ele conseguiu, juntamente com a equipe da empresa que construiu lá, eles criaram um sentimento do bairro para cuidar. Então, as pessoas percebem, vamos pegar o exemplo do Itaim ali, Uhum. é um bairro que tinha tudo para dar errado. Higienópolis tem trânsito? Tem. Era um bairro que podia ser muito ruim. Porém, quem cuida? O poder privado, né? Porque é um poder. É o Sim. poder de compra. Já paga imposto, tem que ter contrapartida. Hoje a gente tem, não sei quanto é que é o ISS aqui, nosso imposto sobre serviço. Eu tô perdida um Confesso que eu também pouco. não tenho essa informação de cabeça, não. Mas a gente tem outras coisas também. Reduz um pouquinho do IPTU se você vai. Essa é uma sugestão, tá? Então, tipo, vamos contrariar um pouco, levar sugestões para os nossos políticos aí, uma ideia. Tipo, vamos construir uma passarela. A indústria que está proporcionando uma benfeitoria para aquela localização, porque Sim, ela movimenta, ela mexe com a estrutura do bairro. com certeza. Você percebe ali, como tu falaste, tem o Hits Castanheira. Ele tem um recuo, né? Uma Sim. área muito bem urbanizada, etc. Então, ele deve ter uma contrapartida também, deve ter uma parada de ônibus. Hoje a gente tem uma nova empresa, pelo que eu percebi, de imobiliário urbano, que ela está dando a infraestrutura também de novos pontos de ônibus. Inclusive, foi uma sugestão que eu mandei para a Andréia. Andréia, vou mandar esse vídeo para você, né? Que ela é a executiva da empresa, da Calas, e que nós precisávamos sim ter grandes outdoors. E falando de como está o trânsito, essas informações pertinentes, porque nós Sim, precisamos. Às vezes a gente tá no Waze, vamos dizer assim. Eu tenho que sair do Dom Pedro para a Cidade Nova. Eu vou cortar a cidade, vou pegar a Torquato pela metade e seguir na Max Teixeira. E é um trânsito constante. Então a gente precisa ter essa ideia de, olha, em tal ponto ali aquela onde a indústria tal tem uma passarela, ok. Ou então tem um ponto de ônibus que vai ter um recuo para evitar que acumule, né? Que faça aquela fila atrás do ônibus. Eu percebo que não tem esse zelo com a população. sim. E eu sou um pouco nerd, eu falo desse jeito, porque eu lia muitos anos atrás, né, o Shakespeare, e falava justamente um personagem dele que falava: o que são as cidades se não as pessoas? Então, do que adianta a gente construir arranha-céus maravilhosos se a gente não está cuidando das pessoas, né? Como é O que vai ser? primordial, né? Exatamente. O que adianta a gente trazer um bairro totalmente planejado, como são ideias de alguns condomínios que nós estamos sabendo que estão à venda, se não tem o entorno? Mas a gentileza urbana funciona em alguns lugares, a gente precisa da contrapartida do governo, da prefeitura, precisa. Mas a gente tem que olhar para o humano, né? Ali a gente pode pegar uma escola e atrair as pessoas para estudar, fazer apadrinhamento, né? O empresário, vou doar as carteiras aqui. A população começa a aceitar aquela empresa ali, começa a falar bem, e aí, inclusive, até melhora, né? Olha, vou cuidar dessa praça aqui, Sim. porque a empresa tal, assim como a gente viu muito em Santa Catarina, aquela empresa, ela arrumou tudo aqui. Não, não, agora vai ter uma pista de skate, eu sou contra. Opa, mas a pista de skate colocou as crianças Tem ali um espaço de para. lazer para os jovens, né? Exatamente. Área Então, pet, Sim. tudo. Tudo envolve influencia, né? segurança, envolve toda a educação e a estrutura urbana. É um projeto de vida meu? Não, porque aí você pode entender que as pessoas gostam de política, vai querer. Mas eu acho que é envolvimento nosso do sentimento de Na, corretor, na né? verdade, você fez gestão pública, mas isso é muito do cidadão, né? Bernardo, rapidinho, nada a ver, mas como é que é ser casado com uma nerd?
Muito bom. Tu também é nerd? Horrível. É Não, eu horrível, acho. cara. Ela me complementa. Ela é. A Carol é. Vocês são Sem parceiros há palavras. quanto tempo? Oficialmente, 3 anos. Certo. Mas Extraoficialmente teve um. era complicado. Aí é complicado, é ótimo. Não, oficialmente porque eu falo, vocês estão casados já, né? Nesse Sim. período, né? E esse convívio de trabalho juntos, né? Parceiros também de negócio. Eu acompanho um casal, na verdade, eu participei de uma live, não sei se vocês conhecem o Paulo Angelim. Sabe quem é o corretor Paulo Angelim? Já Ele ouvi é do falar. Nordeste, do Ceará. Ele Hum. ficou famoso lá, o Paulo Angelim tá no mercado de educação no mercado imobiliário, eu acho que ele tá desde 2001. E eu acompanho ele nas redes sociais, eu fiz uma live dele com a corretora, o canal dela, acho que é Fala Andressa. Esse eu não conheço. Ela despontou tem uns 2 anos, assim, que ela bombou. E aí ela fez ele participou de uma live, eu vi, tava curioso, eu sempre acompanho, né? Até pra gente estar por dentro. E ela também é um casal do mercado imobiliário. Ela e o esposo, que eu não recordo o nome agora. Mas eles se complementam nas negociações. Então, tipo, quando precisa de um perfil de fechamento para um cliente mais incisivo, é o marido que fecha. E quando é um perfil de mais diálogo, de mais fala, de mais audição, aí é um perfil mais dócil, por assim dizer, é ela quem fecha. E eles já se identificaram, eles se complementam. Então, olha, esse fechamento aqui, o Bernardo faz. Já tem isso entre vocês, já estão nessa sintonia, que eu achei muito legal. De caramba, que legal, porque é difícil você identificar isso. Eu Fala. prefiro que ele responda. Não, Vai, eu, Bernardo. eu acho que tem muito. Ela sabe perceber isso, né? Olha, esse cara aqui é melhor tu atender, eu acho que tem mais perfil. Legal. E tem cliente que ela atende que se encanta pela Carol, e isso é muito bom. Eu não encantaria essa cliente ou Entendi. O teu cliente. perfil já não O meu bateria com perfil esse. não bateria. Entendi. Então, isso é muito bom. Às vezes, esfria um negócio e a gente sempre se recorre. Vai lá e liga e tenta recuperar isso aqui. Já Legal. aconteceu e funcionou muito. A Carol já pegou um cliente que Levanta esfriou o o negócio, defunto. ela puxou o telefone e ligou, a cliente já fechou com ela. Então, isso é muito bom. Sim, sim. São situações específicas, né? Como Exatamente. casal, existe a divergência Claro, contínua. normal. Às vezes não é o preço que eu quero, é o preço que ele imagina, ele faz os cálculos, eu falo assim, vamos falar um pouco de sentimento, porque a gente está falando de pessoas. Então, ele fala, metro quadrado tá muito alto, não sei o que, baixo. Calma, vamos fazer um teste, a gente vai trazer o cliente para perto da gente, para ele fazer aos poucos entender a Entre essas necessidade. discussões acontecem, né? Até porque tu falou o negócio de perfeição. A perfeição é só nos casamentos da Disney, pô. Na vida real, isso não existe. E olha, eu vou te falar. Hoje em dia, nem na Disney tem mais, né? Não, as mulheres estão sozinhas, você percebeu? É? A Moana não tem. Não A tem mais Moana não parceira? tem mais parceiro, quem mais? E algumas outras também. A Elsa também não tem, Tá né? A solteira. da Frozen. É. Ela foi se isolar numa floresta gelada. Não, isso aí tá muito louco, né? E eu falo, eu acho que vai vir a Branca de Neve, eu acho que estreia esse ano, né? Eu acredito Que que a Branca de sim. Neve não é branca, aí diz que a polêmica é a bruxa má é mais bonita que a Branca de Neve, e os anões não são mais anões, não tem mais anão, porque é preconceito contra os anões. De mano, no meu mundo eu tô ficando velho demais, tá muito louco isso, cara. Hoje é tudo do politicamente correto, né? É surreal pra mim essas coisas. E eu vou te falar como casal aqui, Aham. muitas vezes a gente briga. Tem discussões, Não, claro, normal. não tem dia que a gente esteja atendendo, tipo, eu vejo que ele tá um pouco assim lento com o cliente, eu já falo, não, liga logo, liga logo. Ou então ele fala assim, Pega no pô, teu tu já pé, falou com a cliente também? Já ligou pra fulana? Tia, calma. Ai, Aí eu ligo pra cliente, tá? Você perguntou agora há pouco se a gente já atendeu alguns clientes estrangeiros. Eu tô em atendimento com uma cliente, ela é cubana, Certo. né? Ela mora em Miami. Então eu fiz um vídeo apresentando para ela um imóvel em português e em inglês, mas eu nem Uhum. sabia que ela ia ver. Ela falou: "Você pode fazer em espanhol? Porque eu quero mostrar para minha filha". Depois daquele videozinho em espanhol, ela disse: eu quero visitar". Então, uma cliente de padrão altíssimo, um imóvel que ela está vislumbrando em torno de 10 a 15 milhões. Então, é uma coisa maravilhosa. Lógico, para a gente fechar uma venda, é excelente. Sim. Mas o mais importante é Essa a experiência, tratativa, né? Claro. Que ela começa a falar mal de um, fala mal de outro e a gente só escuta. Sim. E no final das contas, a gente sempre tem a nossa opinião, que ela não vai acreditar, mas é sempre a mesma que a dela, que a gente não vai contrariar. E a gente já viu muitas coisas assim no mercado, não só do Amazonas, e também não só de Santa Catarina, que pessoas que, porque você não uma colega minha falando uma história que ela me contou, que ela estava tudo certo para fechar uma venda, de repente ela disse que não concordava com a opinião do fulano.
O cara Aí ligou pra gerente da imobiliária dela e falou: não eu não fecha. quero mais saber dessa pessoa na minha casa. É. Então, assim, a gente tem que ter muito trato, esse Sim, fino sim. trato esse jogo de cintura. E como casal, ajuda bastante. Quando Um dá uma freada no outro. tipo, um dá uma Exatamente. cutucadinha ali, o outro dá assim, ou então já fala meio assim, "Ah, corta", né? E é Ele um- mais discreto, na verdade, eu que já falo, corta, para. E é uma opção do cliente proprietário simpatizar mais comigo ou com Sim. ela. Então, isso acaba ajudando, né? É uma opção a O mais. negócio tá em casa, né? O negócio tá em Quem, casa. quem for fechar, acaba que pro bolso não é tão significativo. É só essa questão de ter os perfis de negociação, né? E era uma curiosidade, porque, como eu falei, é o primeiro casal que eu converso aqui, que eu divido a mesa, né? E eu conversando com vocês agora, conhecendo vocês, eu noto que são perfis diferentes, né? A Carol fala muito, é normal dela, já é. O Bernardo já é mais na dele. E aí eu tô pensando, será que o Bernardo tá cutucando a Carol aí por baixo? Ele tá. O pé dele encosta no meu joelho aqui A câmera não tá fácil. mostrando isso. Pois é. Mas assim, em geral, nós vimos também aqui, você tá vendo essa primeira vez Sim. um primeiro contato, né? Mas lá, por exemplo, em Jurerê Internacional, tem um casal que ela saiu de uma grande imobiliária Uhum. e ela chamou o marido e eles estão fazendo muito sucesso na Não internet. duvido que na internet. Na internet. E a coisa tá fluindo para eles de uma maneira tão positiva que eles estão gravando vídeos juntos. Então, é a família, Sim. né? Eles trazem a discussão da família, como é tomar Dia a o dia, café né? da manhã, Sim. né? E sabemos que dá para fluir, dá para trazer muitas boas projeções de vendas, de negociações e de convivência, porque, querendo ou não, a mulher vai estar, dizem, né? Mulher não vai para a cozinha. Não, bota o homem ali para fazer uma jantinha, né? Faz um videozinho, já que a gente está na época dos storytellings, né? Porque hoje em dia as famílias cada vez são mais diferentes, então a gente precisa entender a necessidade das pessoas e trazer para o nosso cotidiano a maneira de fechar o negócio. É muito difícil hoje em dia a gente escolher um cliente. Eles têm que vir até nós abertos para a gente conhecê-los. Via de regra é o cliente que nos escolhe, né? Se a gente duvidar, Exatamente. né? Acho que de maneira bem racional, a gente acaba que tudo que a gente faz é para que o cliente nos escolha, né? Exatamente. E Bernardo, e na tua opinião aí, já pegando a deixa das stories, dessa questão, como é que tu vê essa questão digital? Hoje vocês estão presentes? Tu usa o digital? É a Carol que usa mais? E como é que tu enxerga isso? Você, Bernardo? A Carol, ela é mais presente no mercado, no mundo digital, né? Uhum. Inclusive, ela me impulsiona, me ajuda a me impulsionar, né? Certo. Dar boas Dá um Eu ideias. prefiro empurrãozinho. gravar Eu, ele. eu, eu, eu sou um perfil mais operacional, eu gosto de executar, eu saio, tu me dá uma meta de um mês, eu consigo levantar tantos imóveis pra gente Certo, trabalhar. Então, isso pra mim, eu sou mesmo de encarar, de linha de Certo. frente. E a Carol faz muito esse negócio digital, e o que me auxilia, o que me ajuda, ela faz um bom trabalho de fotografia, ela é da área da comunicação, acho que nem chegou a falar sobre isso. Não, eu sou da área da Ela é da comunicação, área da comunicação, né? então O ela sabe meu comunicar mercado de graduação vem, né? para o mercado imobiliário. Ela sabe se comunicar. Então, isso me Uhum. ajuda muito. Ajuda Sim. demais até. Você realmente complementa Complementa, nesse caso, né? exatamente. Eu nunca contratei uma empresa de marketing, não porque eu sei, mas é porque eu ainda não me senti confortável de estar na frente da câmera falando para as pessoas. Eu prefiro dizer, fala isso, tu é bom nisso. Eu gosto de incentivar as pessoas, Aham. porque eu gosto de assistir. Então, assistindo, eu reconheço o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar. Eu sou muito autocrítica, eu não conseguiria fazer. Então, se tiver que gravar, isso foi um desafio que ainda não foi realizado nem conciliado. Foi proposto para a gente recentemente, agora no mês de dezembro, fazermos vídeos juntos de imóveis lá em Santa Catarina. Legal. E aí eu já reduzi eu falei, não, essa marcha é lenta. Mas eu Uhum. vou trabalhar a minha ideia, a minha mente, porque aqui a gente tem também o mercado. Ficando aqui em Manaus, indo e vindo, né? Que tem Sim, sim. negociações Fazer acontecendo esse lá. intercâmbio, né? Exatamente, porque aqui nós temos um perfil mais feminino, né? Vamos dizer assim, a mulher Mais no atuante. Amazonas, Uhum. exatamente, ela é a líder. Então, Sim. muitas vezes, a decisão da venda, né, e da compra também vem da mulher. Certo. Né? E eu tenho percebido que lá no sul já é uma decisão incomum, né? E aqui Compartilhada, né? Mas exato. o casal Consultado. realmente é uma escolha em casal. E Justamente. Aqui aqui a opinião da esposa acaba sendo é pesando aquela mais. que Prevalece, exatamente. eu não sei se não é questão cultural, eu acho que é questão mesmo é, do momento da família, Eu né? não sei se é cultural, porque eu já atendi muitos clientes vindo de outros estados que acaba que
É a É a esposa que manda. esposa. É até muito comum uma brincadeira dos maridos falar: "Fabiano, eu só assino, quem escolhe é ela". Né, aí Isso é bom. entra muito nessa Olha, já eu ouvi muito também vou escolher. essas piadas: "Olha, ela que escolhe, Fabiano, eu só assino, não quer ela escolher". Eu até brinco: "Quer paz, né?". Ele: "Isso, eu quero paz, não quero ninguém reclamando depois, que ela que escolheu, né, então tá tudo certo". Ah, Mas isso eu é não sei se é bom. cultura, por isso que eu não sei É, também sim. precisar se é Eu cultural. acho que é cultural e muito interessante. Eu acho que no Amazonas a mulher ela está à frente no que se refere ao negócio domiciliar. A gente trabalha com imóvel de terceiro, imóvel Uhum. pronto. A mulher está à frente, Tomar conta. toma a frente. E isso é muito bom. Isso eu acho interessante. Isso. E é legal a gente estar presente para esses detalhes, né, porque É às vezes, importantíssimo. uma das perguntas que eu venho procurado fazer atuando como corretor, principalmente no imóvel de terceiros, é perguntar se ela ou ele, quando entra em contato, precisam da opinião de alguma outra pessoa para escolher caso esse imóvel, né, seja o que ela venha a comprar, né? Pra gente não, em respeito ao meu tempo, ao tempo do vendedor, ao tempo deles, né? E às vezes essa pergunta simples já faz a gente já, não, é meu marido, tem que ir. E aí Esse então marca, né? é um bom filtro, viu? É Sim, um bom filtro. Como corretor, fazer esse filtro é fundamental. a gente já dá Tá? uma eliminada ali pra ver se, eu Tá? preciso que a minha esposa vá, preciso que o meu marido vá, então vamos marcar a visita num dia que os 2 possam estar presentes, porque senão a gente vai ter que voltar e todo mundo perde tempo nisso, né. E o comprador precisa entender que tem um outro lado que gera expectativa, que é o vendedor, e às vezes ele não tá presente pra isso, né. Exatamente. Eu acho agora uma coisa até que eu gostaria de falar, Fabiano, é que eu percebi nesse tempo que eu estou atuando também no mercado de Santa Catarina, eu já atuei no mercado do Rio de Janeiro, Uhum. mercado da zona sul do Rio de Janeiro, que era muito, muito veloz, e de Santa Catarina também é muito veloz. E aqui no Amazonas eu percebo, nos últimos dias que a gente está aqui, conversando com amigos, corretores, até mesmo com clientes, que em pouco tempo, vamos dizer assim, 24 meses, existe um novo perfil de corretor aqui. Certo. Inclusive, até parabenizo você pela tua iniciativa de ter um podcast voltado para o mercado, que Obrigado. atrai tanto o cliente interno, que é o corretor, Uhum. o misto, que é o incorporador, o construtor, e o final. Porque acaba que todos nós que somos entrevistados aqui, nós vamos compartilhar para os nossos clientes, Sim, saber da nossa claro. opinião. E eu percebo que hoje a entrevista com o cliente proprietário, ela é muito importante. Antes ela era ignorada. As Sim. pessoas deixavam assim: "Não, pega a chave na portaria, visita meu imóvel, se quiser vende". Não, hoje a gente vê que os corretores aqui em Manaus, eles querem conhecer o proprietário, porque eles precisam entender. E eles não é só a exclusividade, a exclusividade é um prêmio, né, que vai fazer você ter a gestão dos outros vendedores, vamos dizer. E eu percebi aqui que ainda está latente um pouco o medo da parceria. E eu sou a Carol da parceria. Carol da parceria é Eu ótimo. sou a Carol da parceria, Dá pra tipo, ser um Instagram isso aí, hein. poxa, que Carol da legal. parceria, Falando no Instagram, a gente tá com um Boa. projeto né. até interessante que tá começando agora, né, chamado Floripa for Sale. Floripa foi o destino ao último verão, agora que a gente está finalizando 24, 25, mais buscado por turistas estrangeiros Sim. para visitar no Brasil, na América, aliás, no mundo inteiro, por causa do verão, a questão da segurança, enfim. E muitos empreendimentos surgindo, muitas pessoas querendo vender. Então a gente começou essa ideia, falamos com alguns donos de imobiliárias já, e nós vamos conversá-la, né, aos poucos, atrair divulgação da cidade, do destino, porque a gente não está vendendo só o imóvel, a gente está Sim. vendendo Manaus, a gente está vendendo Florianópolis, São José e entre outras cidades, balneário que for. E eu percebi que aqui no Amazonas, aqui em Manaus, os corretores eles estão muito mais sérios, firmes, porque antes era assim: "Ah, não vou fazer parceria com esse daí porque eu não confio". Agora ele quer conversar com você. Hoje a gente percebe que o café com o corretor, ele é contínuo, né. Aham. As pessoas Tá virando precisam rotina, se né. exato, as pessoas têm que se conhecer Sim, e nós somos parceiros de negócios. sim. Independente de fechamento ou não, vai ter sempre o parceiro da representação do comprador interessado, locatário, ou do vendedor ou locador, né. E a gente tem que fazer com que os próprios clientes proprietários ou interessados entendam a função principal, que é intermediar o negócio. Eles podem ser amigos, mas assim, amigos, amigos, os negócios são conosco. Então eu percebo que o mercado do Amazonas está muito Amadureceu? amadurecido, muito Legal. forte, e por conta dos novos corretores também. Os novos treinamentos, eu sei que você, junto com uma equipe, promove muito isso daí. Parabéns pelo sucesso que você está fazendo ali, tá puxando o saco.
Na verdade, não, é porque a gente tem que reconhecer quem está fazendo diferença no mercado. E a gente via muito uma velha guarda muito fechada, Uhum. somente as mesmas pessoas falando dos mesmos negócios. Hoje tem muita gente boa. A gente estava em Sim. Santa Catarina e chegava imóveis daqui. Gente falando: olha aqui, eu tenho esse imóvel. A gente ligava: olha, a gente não pode atender, a gente está longe. Peraí, vou ligar para uma parceira aí de Manaus ou um parceiro daí de Manaus para ele atender. E eles atendiam. Então, assim, a gente passa a ver que a credibilidade do corretor entre nós, como profissionais liberais, profissionais do mercado, ela está cada vez mais forte. E o mercado está exigindo isso da gente. O proprietário quer um corretor que tenha conhecimento, que tenha habilidade de negociação e tenha o carisma, né? Que tenha Sim, esse jogo de cintura para trazer tanto a vontade de vender quanto a vontade de de comprar comprar, se né. unirem. Que bom que você percebeu essa mudança. A gente fica feliz e obrigado aí pelos elogios, pela puxação de saco. É. Rasgação de seda. É, rasgação fica mais bonito, né, Fernando? Melhor. Não, a gente quando a gente está fazendo de intercâmbio de cidades e, né, de profissionais de praças distintas, né, e a gente está falando aqui de questões culturais, o comportamento de um casal diferente daqui, eu percebo assim, a gente está no ar há um pouco mais de um ano, né? Acho que o Ebran corrigiu o episódio 76, né? Então a gente está há 76 semanas no ar. E aí, graças a Deus, eu compartilhei essa mesa aqui com 76 pessoas, levando em dupla 77 pessoas distintas, cada um com um jeito de trabalhar diferente, cada um com um perfil diferente, onde cada vez que eu converso eu aprendo, quem assiste aprende pra caramba também, que se tiver, eu até sempre quando eu faço a chamada, olha, anota a caneta, pega os insights, porque se a pessoa tiver atenção, ela vai conseguir, pô, o que que ele faz, o que que o Bernardo faz, o que que a Carol faz, que eu posso trazer pra mim e modelar, né, do meu jeito, isso é muito bom. Mas uma coisa que eu vi em comum nas 70 e poucas pessoas nesses episódios, todo mundo quer um mercado mais forte. Todas as pessoas entendem que a gente precisa melhorar a nossa qualidade de atendimento, que a gente precisa unir a categoria, que a gente precisa corrigir as nossas falhas, que a gente precisa melhorar as parcerias, que a gente precisa ser mais ético, enfim. Então, isso me dá acho que a esperança, eu acho que me dá uma satisfação de ver o movimento hoje interno da nossa categoria realmente mais forte, mais preparada, mais qualificada. E era uma pergunta que eu ia direcionar para o Bernardo, né? Uhum. Eh, Nesse teu trato com corretores de Santa Catarina, de Jurerê e com corretores de Manaus, em atendimento, que eu não sei se você já chegou a ter essa troca, tu percebeu alguma diferença muito discrepante? Porque lá eu posso estar falando bobagem, né, por eu não conhecer o mercado na íntegra, mas assim, eu acho que é um público mais exigente do que o nosso, até pelos preços trabalhados lá, eu acho que exige um conhecimento talvez diferenciado. Mas a Carol vai e me diz que o corretor liga para a incorporadora não, manda o meu diretor aí de venda e o corretor meio que fica ali só de enfeite, por assim dizer, ele fica de assistente daquela venda, é assim que funciona mesmo? Eu É, entendi certo? pegando por esse gancho agora, esse último, de o diretor vai lá resolver, a questão das houses, existe um suporte maior de gestores em relação aos corretores. Entendi. Uma demanda muito comum e recorrente de corretores quando entra para o mercado imobiliário é o suporte de um gestor. Pô, tô sem o suporte, a pessoa reclama, né? Então, eu acho que tem esse cuidado em auxiliar o corretor o máximo. Tu Perfeito. deve ser assim como gestor, né? Sim, Mas tento praticar isso. exatamente. Então, mas o mercado lá é bem cosmopolita, né? Tem brasileiros de todos os estados que moram em Santa Uhum. Catarina, inclusive manauaras, Atuando amigos lá no meus mercado. atuando tanto no Legal. litoral norte como na capital, e gaúchos, paranaenses, paulistas, e o próprio povo de Santa Catarina, ou Ilhéu, né, de Florianópolis, que já é uma escola mais tradicional de corretagem. Mas eu acho que essa mistura de pessoas dá uma qualificação diferenciada em relação ao atendimento, né. Entendi. Mas existe muito apoio das construtoras na hora do fechamento. E eu vejo vocês falando construtora, o foco lá então são incorporadores, são os novos empreendimentos. Porque a Carol falou uma coisa que aqui eu ainda não vi, eu achei bem interessante. Apareceu um imóvel de terceiro, a incorporadora, opa, ela mesma compra para tirar ele do mercado e manter o metro quadrado É, ali no que ela considera. É isso isso? exatamente acontece muito em Balneário Camboriú, Itajaí, aquela Tá. região ali, Que tá em onde amplo está crescimento, né? exatamente. Então, Certo. as incorporadoras, as construtoras, tem algumas específicas, Uhum. assim, que foi conversado recente com a gente. A gente sabe que alguém vai vender o imóvel deles, a gente mesmo compra.
para justamente manter o padrão, eles reformam se tiver necessidade e volta para a pauta deles, né. Eles se autoagenciam, eles não Legal. deixam perder, a Sim. peteca cair. Eles falaram a moça falou pra gente assim. Eu chamo de posicionamento. Eles se Sim. posicionam dessa forma, né, para manter a valorização e para manter a distinção dentre os players. Tem uma empresa que faz isso lá, De maneira É, mais em constante, geral, né? de exatamente. maneira É política regra. da empresa. É a política É. da empresa, Legal. exatamente. Agora sim, lá é um mercado que eu posso te dizer, fechado. Em Florianópolis é bem diferente do litoral norte de Santa Catarina. Litoral norte, uma construtora, ela quer que todas as imobiliárias da cidade, das cidades vizinhas e do Brasil, se for o caso, venda e divulgue a sua marca, Certo. principalmente a marca. Agora, dentro de Florianópolis, não. Para você começar a construir, você tem que ter muito jogo de cintura, ir ganhando espaço, conseguindo um terreninho dali. Terreninho que eu falo, modo de Sim, dizer. entendi. Mas, e depois que você começa a construir, primeira coisa, quem te vendeu já vai dizer: eu bato o martelo, eu quero exclusividade de pelo menos 6 meses ou um ano de vendas. Uhum. E as outras imobiliárias ficam lá observando. E quando a própria empresa construtora decide, não está vendendo muito, vou Vou abrir para abrir. todas, eles ainda selecionam as Não são imobiliárias todas as que vão. imobiliárias que vão vender aquele empreendimento. Exatamente. Então, é um mercado bastante mais, é mais fechado para novos empreendimentos, né? Para os lançamentos, digamos assim. Então, a gente percebe que hoje, o Jurerê Internacional, depois do alargamento, são ações que ocorreram durante esse período de 2023, 2024, Alargamento da faixa de areia. alargamento da faixa de Uhum. areia, Sim. surgiu muitas incorporadoras lá, comprando terrenos, inclusive demolindo outros empreendimentos para construir, né. E tem a questão dos 4, 5 andares, não pode passar disso, tem a quantidade mínima e máxima de unidades que pode ter. Então eles são bem focados mesmo em obedecer o que está descrito ali no plano diretor. Legal. E dentro de outras cidades a mesma coisa, né. Agora dentro de Florianópolis a parceria é realmente assim, olha, a gente não faz parceria com corretor externo, vamos dizer assim, Uhum. a gente só faz parceria aqui dentro da nossa imobiliária. Aí você tem que nadar sozinho, aí você vai para o Shark Tank, aí você vai tentar, né, trabalhar com os imóveis de terceiros, mas os imóveis de terceiros também são muito disputados. Hoje em dia a gente vê coberturas ali, 4, 5 quadras da praia, Aham. né, 4 milhões, tipo assim, 4, 5 quadras, e eu tô te falando em cerca de 1 quilômetro, a gente nem vê o mar, né, mas ali tá à frente, a Tá gente fala pertinho. tá Santa Maresia. dá pra ver o pôr do sol pelas Aham. colinas ali de trás. Então a gente percebe que existe sim essa cautela das tratativas de parcerias lá, e não existe parceria se você não tá dentro daquela aquela imobiliária. Ou seja, um E corretor que sai daqui querendo se aventurar, por assim dizer, em Santa Catarina, em em Florianópolis, né, o Florianópolis ideal é que ele já tenha um contato de uma imobiliária para ele entrar na imobiliária. Que exatamente, ele o ideal é andar justamente sozinho ali, ele vai ralar mais, vai ser mais duro porque ele a vai trajetória. a gente pisa no aeroporto, você já tem ali uma imobiliária, que Fazendo inclusive eu até repostei esses dias atrás aí, aham. que eles têm uma previsão de 200 bilhões de vendas nos próximos, acho que 24 meses, né, então eles É estão porque hoje cuidando de muita o coisa. valor lá também do metro quadrado é bem alto, os imóveis, o que, a gente já tá falando, o que que seria o imóvel econômico lá? A partir de 600, 700 Mas mil. é bem diferente nesse aspecto, né. Porque o nosso econômico aqui é o nosso teto aqui, a gente dá até 350 mil, que é o que a gente enquadra no Minha Casa Minha Vida, né. É a nossa linha econômica, dali pra ali, já aqui o que lá é econômico, aqui em Manaus é o médio, Então, né. isso é até interessante, porque muitas das vezes, o meu entendimento e Uhum. o meu sentimento, na realidade, é desnecessário. Porque o estúdio custar 1.200.000 de costas, né, face sul, né, que a gente fala, não vai ver nada, só umas montanhas, o sul da Bahia ali, de Florianópolis, e um vento gelado, E é, vende, e vende. vende. Pois é Então, por as isso que tá pessoas esse preço, né. querem, as pessoas querem. Mas o meu sonho é vender um especificamente ali, que é o 15º andar,
que ele é frente vazio urbano, ou seja, não tem vista para nada, é 6 milhões de reais. Tu já faz esse corte, já usa pra divulgar ele. É, eu vou Floripa falar. for sale, quem É. Manauara A que querem, gente fala querem isso. ir para Santa Floripa Catarina. for Sale é o Instagram? Nosso A gente está Instagram, começando esse Desse projeto. a gente projeto. está com as É. autorizações para vender os imóveis lá. Legal, Exatamente. legal. E não é interessante, mas é necessário falar que as parcerias elas são muito bem-vindas. Legal. A gente, e outra, aqui eu percebi também, até falo abertamente, é que lá para a gente ser corretor tem uma empresa que te capacita, não, que te seleciona. Uhum. Existe os home hunters, não, os caçadores de talentos, né? Certo. Headhunters. Headhunters, Mas exatamente. é usado muito lá, eu acredito que deva ser, mas é só curiosidade, tá, gente? Esses termos técnicos em inglês é normal lá, essa ou não? Em geral, alguns só, É? né? Porque, Tipo, por lá é exemplo, corretor ou é broker? Como é que tá isso lá? não, é corretor mesmo. É corretor, Esse Tá. negócio de broker é de vende franquias, né? Tu Aham, chama broker, é um sim, broker sim. dessa franquia, o broker do outra, mas são os mesmos daqui, os Tá, mesmos termos, não, tá. não muda não. tipo, é vendedor, Tá, sim. né? Nós somos, eu falo, eu sou O corretor vendedora. de imóveis, ele é vendedor. Eu tô vendendo a ideia para você comprar um imóvel comigo. Não Sim. sei se eu vou ser boa e convencer você, mas a gente vai tentar Eu costumo até dizer, assinar. eu costumo chamar vendedor o cliente proprietário que está vendendo o seu imóvel e comprador aquele interessado em comprar, né? E eu sou o intermediador. Sim. Tem Que gente, vende a tem ideia. gente que não prefere trabalhar com corretor, sabe negociar, é investidor, mas tem pessoas que delegam total responsabilidade a um corretor de imóveis. Isso é muito Sim. bom, a gente deve valorizar. Com certeza. Na verdade, eu acho que aqui, pegando ainda a questão cultural do nosso mercado aqui em Manauara, a gente está percebendo esse movimento dos corretores, das imobiliárias se unindo e criando eventos e cada vez mais buscando educação. Quando não interna, a gente vê imobiliários e donos de imobiliárias viajando para fazer curso e replicando isso nas suas imobiliárias, o que dá certo lá fora e o que a gente pode fazer aqui. Eu vejo que isso é muito bom a médio e longo prazo para o mercado manauara de uma maneira geral. A gente estava conversando antes aqui, né, no off, como eu costumo falar, de como a gente ainda tem o cliente vendedor achando que ele está fazendo um favor de botar o imóvel na mão de um corretor. Né? Mas é por quê? É que a gente ainda não conseguiu, como categoria, demonstrar o valor da profissão. Né? Aí entra a questão cultural, isso ainda é um problema, mas olha, você veio com uma visão de fora já, Fabiano, isso aqui tá melhor do que era há 2 anos atrás, você falou? Mais ou menos 2 anos Né? atrás. Quando você atuava. Aí o Bernardo vem em conta lá, a gente também tem dores assim, então é uma coisa mercadológica que é só com o tempo e com muito trabalho, né, que a gente consegue melhorando ou atuando, né? Exatamente, Fabiano. E eu acredito assim, vender a imagem, a gente se vende. Nós Sim. somos vendedores, a gente vende a ideia de transformar a vida de uma pessoa, de ajudar a vida de uma família. Essa é a minha profissão. Eu não consigo mais fazer nada. Se você disser, Carol, vai para CLT, acabou. A gente escuta muito isso, né? Uhum. O que tu é corretor? Isso não é Ainda profissão. escuta isso? Escuta, inclusive lá, É né? mesmo? Mas assim, é inveja. Você é um invejoso. Você deveria fazer um curso, porque nós sabemos muita coisa, porque nós temos que nos antecipar às informações. Nós Sim. temos que ter network. Até fiquei de uma discussão assim entre amigos corretores, né? Ah, mas a minha colega vendeu o imóvel, o apartamento mais caro de Balneário Camboriú, 26 milhões. Eu falei assim, beleza, ela impulsionou quase, sei lá, alguns milhares de reais Uhum. em rede social. Mas a pessoa que vendeu a casa mais cara negociada no Brasil foi network. Foi uma conversa aleatória. Essa é uma discussão que a gente vai haver controvérsias. Eu amo controvérsias porque eu acho que isso faz a gente abrir nossa mente, né? Eu não preciso concordar 100% com vocês e vice-versa. Mas, por exemplo, a gente tem lá em São Paulo o Eliseu, que ele é focado no. Esqueci o sobrenome dele, eu sigo, mas eu sou horrível de É o da memória. bicicleta? Não, esse é o Paulo Angelim. É o Que ele, Paulo é o Paulo Angelim. Angelim que vai de bike para as visitas dele, que é do Nordeste. Sim, ele Para tá não ser mais lá. específico, acho que é Fortaleza. O Eliseu, ele é focado na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. E aí eu vendo o podcast dele, e ele fala que ele é off-market. E eu fiquei, caramba, off-market, eu não tinha escutado essa expressão, né? Então eu fui buscar e eu fiz. Ele não vende em rede social, né? Ele é totalmente zero. Acho que o imóvel mais em conta lá, na época que eu vi o podcast dele, tava 40 milhões de reais. E ele vende pelos relacionamentos. Então, entre as duas, assim como a gente tem muito corretor a nível nacional, aqui em Manaus,
que os leads, que os clientes, que os negócios vêm 100% dos impulsionamentos nas redes sociais, né? Sim. Então, assim, eu acho que os dois lados funcionam muito bem. O melhor do mundo é eu ter um impulsionamento e ter relacionamento, né? É o É, melhor eu Só que falo- eu não dou conta de ou um ou outro. Eu, particularmente, não consigo dar conta da minha carteira e ainda ficar trazendo lead novo todo dia, eu piro. Ó, eu vou te falar, até um dia desse eu estava conversando com outros corretores lá de Santa Catarina, e eu falei assim, olha, eu sou o meu próprio lead. Por quê? Eu acredito que numa conversa, onde eu estou, qualquer lugar do Brasil, do mundo, Sou eu falo, corretora de eu sou imóveis. corretora, tudo bem? De repente, pode ser o imóvel econômico, pode ser o perfil luxo, pode ser tudo, mas aquela pessoa já vai me olhar e dizer assim: "Essa mulher é corajosa", Uhum. porque nem todo mundo assume que é corretor. Eu falo isso porque hoje ainda tem essa barreira, Ainda tem uma ainda tem essa certa, barreira. como é que, preconceito com... o corretor É, é a pessoa que não deu certo em nada e virou corretor de imóveis. tipo isso, eu já É, escutei né? tem bastante muito de isso. pessoas próximas e pessoas também que nem nos conhecem direito, que vêm: "Ah, você tinha uma carreira, muito consolidada na gestão pública, você conhece muita gente, dos 3 poderes, da sociedade. Pô, vai trabalhar com essas pessoas, monta uma agência". Eu não quero, eu quero vender o teu imóvel. Eu falo exatamente assim, dessa forma doce, porque nem todo mundo aceita, né, você trocar a sua vida, olhar para o lado e dizer: "Vou ajudar você a vender a sua casa", ou "Vou ajudar você a mudar a sua vida". Porque a gente vende, nós não vendemos imóvel, a gente vende a vontade, a gente vende a ideia. Sim. Eu acho que a gente tinha que tomar mais do que um café, a gente tinha que tomar um chopp, É, boa, porque aham. o papo Chopp com flui. corretor. Eu acho que eu vou mudar aqui, geladinho com corretor, vou colocar, porque, Boa. né, acho que vai dar acho que a gente se solta mais, mas o que eu quero dizer com isso é que toda conversa, quando ela é muito boa, ela passa sem a gente perceber. Uhum. A gente já tá aqui 1 hora batendo papo, né? Ainda tem um monte de pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e já deixo certo que quando for ficar mais tempo, a gente conversar uma outra vez, ou nessas indas e vindas, trazer alguma novidade, como é? Floripa For sale. for sale, em inglês o cara Em fala inglês, bonito, for né? Eu falo sale. for Porque tem sale. tem um Forçale. projeto de mudar a Floripa cidade, o nome da Forçale. cidade para Aham. Floripa, ninguém fala é muito grande. Sim, Floripa é mais mas rápido. quando vocês quiserem trazer novidades, eu falo para todo convidado, não é da boca para fora, o espaço é nosso. E eu lembro que, graças a vocês, na semana passada, eu gravei um story dizendo: olha, gente, podcast, quem quer participar, é grátis, não cobra nada, Aham. é um espaço democrático, é nosso, é só marcar e ver. E aí, cara, foi muito engraçado, porque assim como vocês, um monte de gente achava que eu cobrava. Cobrava. E aí veio, Fabiana, sério? Eu digo, mano, só me diz, vamos ajustar a agenda aqui, vamos lá, que eu quero é você lá conversando. Porque ele foi criado com esse intuito de mostrar para a sociedade manauara e, né, quiçá do Brasil, porque a gente está num canal, né, digital, quem são os rostos que fazem o mercado imobiliário de Manaus, né? Então, é corretor, é dono de imobiliária, é incorporador. A gente já teve outros agentes que não são necessariamente diretos do mercado imobiliário, mas que atuam com a gente, advogados, pessoal de marketing, de vídeo, de tráfego pago, enfim, de tudo de energia solar, já tive de gente com comércio de leilão, enfim. Uma empresa de tela de elevador, porque o corretor podia divulgar ali, né, como é que funciona, enfim. Tudo que está interligado, a gente sempre tenta trazer para conversar e linkar. Mas eu queria agradecer de coração a participação de vocês, conhecer um pouquinho, literalmente um pouquinho da história de vocês, né? Mas foi uma honra dividir a mesa com vocês. Eu queria deixar esse minutinho final aí para Bernardo, quiser mandar um recado aí. Essa é a Câmara da Verdade. Fica à vontade, meu amigo. Pessoal, quem quiser imóvel em Santa Catarina, temos excelentes parceiros aí, a Carol, para alugar, para comprar, para investir, imóvel em planta, a gente dá um jeito. O importante é cooperar. O mercado imobiliário é um mercado de parceria, tá? Perfeito. Carol, quer deixar o teu recado? Quer complementar? Quero, Manda bala. quero. Eu prometi pra minha filha que ia mandar um beijo pra ela. É o famoso show do Da Xuxa, Fabiano, né? né? Que show da Xuxa, ia ser É. sensacional estar aqui. Muito feliz que a minha pessoa esteja compartilhando a nossa experiência de vida, né? Dos nossos momentos de glória e também dos nossos momentos de aprendizado. Então, ser corretora é sempre insistir, persistir, continuar, acordar todos os dias com a vontade de apresentar novas possibilidades. Então, esse espaço nos dá muita oportunidade de nos mostrarmos e também de conhecer as pessoas fantásticas que já estiveram por aqui, que a gente ainda não tinha oportunidade de conversar. E é um excelente network. Sim. E o mercado imobiliário é negócios,
pessoas e felicidade. É isso aí. E Pix, como fala? Pessoal, esse é o Bernardo e a Carol. Assistam, deixem um like. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Valeu.